O Senhor esteja convosco. Irmãs e irmãos, proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago da Galileia e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Então Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E fizeram isso. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Então Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Agora nós entendemos o cântico de entrada, né? Há um barco esquecido na praia. Não leva mais ninguém a pescar, porque os donos do barco abandonaram o barco na praia e seguiram Jesus. Dá para entender, portanto, essa música bem escolhida no início da missa. Irmãs e irmãos, gostaria de chamar a atenção de vocês. Tem algumas frases que nós usamos na missa e que às vezes nós não atentamos para a origem delas. Por exemplo, eis o Cordeiro de Deus. Uma frase que o padre sempre fala, eis o Cordeiro de Deus. É uma frase de João Batista. Quando ele viu Jesus lá na encosta da montanha, ele disse, lá do Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus, aquele que nós estávamos esperando. Eis o Cordeiro de Deus. Uma frase muito famosa. Outra frase era aquela que os nossos avós usavam na consagração, quando eles diziam, meu Senhor e meu Deus. Essa frase foi dita pelo famoso Tomé, o apóstolo incrédulo, quando Jesus disse, Tomé, sou eu, põe o dedo aqui. Tomé não pôs o dedo, mas soltou a maior profissão de fé do Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Salvou a lavoura de Tomé e ficou uma frase que é usada até hoje, em todas as missas. Mas na primeira leitura de hoje, que vocês ouviram, tem uma outra expressão que nós usamos todas as missas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Hosana. Esse é o Santo dos Santos. É o Deus de Israel, uma expressão do século VII a.C., no texto do profeta Isaías, que quando ele ouviu essa expressão de hoje, Santo, 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 e foi proclamada a santidade inatingível do Senhor, Isaías se reduziu à sua insignificância. Senhor, ai meu Deus do céu,
Ai, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou um mísero pecador, eu sou um desgraçado, eu tenho lábios impuros, eu não sou ninguém perante essa santidade de Deus. E diz a leitura que naquele momento um anjo pega uma brasa e vem purificar os lábios de Isaías, que foi exatamente ungido, consagrado, assinalado para a missão que nós conhecemos muito bem e que ele desenvolve ao longo do seu livro. Isaías, como Jeremias, como Abacuque, como aquela lista de profetas que o padre falava domingo passado, levou a sério esse chamado. Mas no Evangelho, outra cena nos chama a atenção na mesma linha de Isaías. Quando Jesus manda Pedro avançar para águas mais profundas, para fazer uma bela de uma pescaria, e Pedro é o pescador, Pedro é o doutor em pesca, Pedro entende de redes, entende de água, entende de clima, entende de profundidade, de tempo, entende de tudo. Mas em atenção, em respeito a Jesus, Pedro avança para águas mais profundas, lança as redes e vê aquela pescaria imensa que quase afundou o barco. Nesse momento, Pedro, olhando a presença de Jesus, fala: parou, eu não quero ficar aqui, eu sou um tremendo de um pecador, afasta-te de mim, senhores. Só que no Evangelho, nós não prestamos atenção no início do Evangelho. Quando Jesus chega na margem, tem duas barcas ancoradas na margem da Galileia. Jesus escolhe uma das barcas para subir. Adivinha qual é a barca que Jesus escolhe? A barca do pescador Pedro, pescador pecador, a barca do pecador Pedro. Mas Jesus não sabia que o caboclo era pecador? Sabia, e escolheu a sua barca. Mas Deus não sabia que Isaías tinha lábios impuros? Sabia, mas escolheu Isaías. Onde é que a gente quer chegar, aproveitando aqui a presença das duas crianças no batismo, que é sempre uma pedagogia muito legal na nossa missa? Queremos chegar, irmãs e irmãos, que quando o convite de Deus chega até nós, em todos os tempos e lugares, as desculpas podem ser as mais variadas. Geralmente nós somos pessoas muito ocupadas. Geralmente nós somos pessoas com tremendas limitações. Ou não sabemos falar, não sabemos fazer discursos, ou somos gagos, ou somos pecadores, ou somos pessoas inadequadas, inabilitadas, e nós procuramos empurrar a responsabilidade sempre para o outro. E às vezes até dizemos: fulano bom é aquele lá, cicrano bom é o outro. Você errou a porta, deve ir lá. Mas a Bíblia está repleta de exemplos, inclusive no Novo Testamento, de que ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora quando o assunto é avançar para águas mais profundas, lançar as redes e nos tornarmos pescadores de homens. E aqui vem um grande equívoco da questão das missões e da missão. A maioria ainda pensa que pescador de homens é trazer o caboclo para dentro da igreja. Daqui a pouco não vai ter lugar para essa gente dentro da igreja, não tem nem padre para rezar a missa. A missão não é trazer o caboclo para dentro da igreja, a missão não é um proselitismo. O Papa Francisco fala que o proselitismo é uma caricatura da evangelização. Proselitismo é aquilo que vocês estão habituados a ver, principalmente em algumas denominações evangélicas, tentando levar o católico na marra para dentro da igreja. Mas também tem do nosso lado, quando fala: eu agora vou conquistar alguém e trazê-lo para a igreja, eu vou ser missionário. Não, irmãs e irmãos, ser pescador de homens é sair pelo mundo, libertar o ser humano de todas as amarras, devolver o brilho nos olhos ao ser humano, pôr um sorriso nos lábios do ser humano, tornar o homem livre de verdade, fazer com que a pessoa saiba o que está fazendo nesse mundo, saiba de onde veio, para onde vai.
Isso é pescar homens. Como consequência, se a pessoa quiser aderir à tua religião, se quiser aceitar o teu Deus que te deixa tão feliz, se quiser ir na tua igreja, glória a Deus. Mas o que está em causa agora é essa missão de devolver o homem a si mesmo e de devolver o homem a Deus. Ninguém fica de fora. Durante 2 anos, esse assunto das missões populares vai nos acompanhar. Daqui a uns dias, talvez alguns de vocês recebam em mãos um convite, parece um convite de casamento, oferecido por um irmão para participar do retiro das missões populares. Esse convite foi tão caro, irmã e irmão, não jogue fora. Não diga que é ocupado, não diga que não sabe, não diga que não tem jeito. Aceite esse convite. Esse convite não vai fazer de você um batedor de porta em porta, mas vai resgatar em você aquilo que na verdade você é como cristão, um missionário, um evangelizador, um pescador de homens. Fique atento, esse assunto das santas missões populares é um assunto que vai prender a atenção da Arquidiocese de Londrina e nós, evidentemente, também devemos estar abertos a essa ideia. Amém?